Bem-vindos ao módulo 3 de Teoria Geral do Processo. Eu sou o professor Wilker Cruz e vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Senhores, agora nós vamos falar do direito da ação. Lembrando, nós já falamos sobre os elementos anteriores, sobre o que é Teoria Geral do Processo, mas agora vamos montar a nossa ação, que é, lembrando, o movimento do direito. Eu tenho direito, mas agora eu tenho que exercer o direito. E o exercício, o caminho para exercer o direito é o processo. Então vamos lá. Primeiro, o que é o direito de ação? É um direito público, ou seja, de todos, subjetivo, por quê? Porque é meu, eu que decido, tá? De buscar uma tutela jurisdicional, ou seja, de exigir do Estado uma resposta. Lembrando, nós falamos isso no módulo anterior. Eu vou entrar na justiça, o Estado ele é obrigado a me dar uma resposta, ok? Então, o Estado ele é sempre obrigado a me dar uma resposta. Isso é um direito constitucional, tá bom? Bom, vamos montar a ação. Então, nós temos os elementos da ação. Primeiro elemento, as partes. O requerente, o requerido, o juiz. Todos precisam, eu preciso verificar se as partes são capazes. Oh, mas se o cara não for capaz, ele pode estar representado, ele pode estar assistido, ele precisa ser representado por advogado ou não, depende do, né, de visitar um juizado especial, até 20 salários mínimos ele não precisa de advogado. Enfim, eu preciso entender se aquelas partes são devidamente capazes, se elas estão com a sua capacidade plena postulatória para entrar na justiça. Caso contrário, eu preciso sanar. Primeiro ponto de verificação é isso, ok? Segundo ponto, causa de pedir. Eu vou pedir alguma coisa. Eu quero o meu divórcio, eu quero os meus direitos trabalhistas, eu quero a minha previdência, eu quero uma indenização. Mas baseado em que você entrou na justiça? Então, a causa de pedir é o fundamento que justifica o seu pedido. Causa de pedir é o fundamento da ação. É onde eu estou falando, olha, a lei tal me autoriza a fazer isso. Ele feriu a lei tal e baseado na lei X eu tenho esse direito. Baseado na jurisprudência X eu tenho esse direito. Então, a causa de pedir é o fundamento do seu pedido. E por último, vem o pedido. Agora eu vou pedir. Eu disse quem eu sou, que está tudo certinho, sou devidamente capacitado para postular no processo. Segundo, fundamentei o processo, fundamentei o meu pedido, depois pedi. Seja isso em qual tipo de processo for. Criminal, civil, família, trabalhista, previdenciário, tributário, é sempre dessa forma. Claro que cada um com a sua particularidade, mas esse é o esqueleto principal de um processo. Tem uma representação das partes, eu tenho o fundamento, que é a causa de pedir, e eu tenho o pedido, ok? Vamos lá. Senhores, condição das partes, condição dos processos. E primeiro ponto, legitimidade das partes. E aí, eu tenho que chamar a atenção para vocês lá no artigo 1º do Código Civil, que fala sobre a capacidade das partes. E aí, no Brasil, nós temos o seguinte: quem é capaz? Todo mundo. Ok? Só que o exercício da sua capacidade vai depender ou de maioridade, que é a idade civil, que no Brasil é 18 anos completos, ou então, caso você tenha alguma limitação, você seja ou relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, você precisa estar ou representado ou assistido, ok? Isso é matéria para a sua aula de Direito Civil 1, parte geral. Tomara que seja eu, professor. Beleza? Vamos lá. Então, verifiquei a legitimidade das partes. As partes são capazes e ou estão devidamente representadas ou assistidas com condição de participar do processo. Vou lá para o interesse de agir. O que é o interesse de agir? Né? Tem muitos advogados que usam lá, mas é a inépcia da petição inicial, enfim. O interesse é que a ação seja útil, que ela seja bem fundamentada, que ela seja necessária. Não posso entrar na justiça por qualquer coisa. Não posso entrar na justiça sem fundamento. Eu preciso dizer que aquilo que eu quero é útil, é necessário e que existe uma lei que me protege, uma lei que estabelece que eu tenho um direito. Ok? E claro, por fim, a possibilidade jurídica do pedido. Tá? Eu tenho que ter fundamento. Existe uma necessidade de fundamento. Lembra que nós falamos no módulo 2 sobre o princípio da fundamentação? É a mesma regra. Eu preciso fundamentar aquilo que eu peço. Da mesma forma que o juiz precisa fundamentar a sua resposta, eu também tenho que fundamentar o meu pedido. Ok? Então, via de regra, é assim. Vamos lá, senhores. Vamos classificar as nossas ações. Primeira ação, classificação natureza do pedido. Bem simples.
eu tenho condenatória, declaratória, constitutiva, executiva. Vamos lá. Condenatória. Quando a gente pensa em condenatória, só pensamos no criminal, né? Não, condenatória pode ser uma indenização. Estou cobrando, estou pedindo que o juiz condene você a me pagar. Ok? Então, o juiz vai impor uma obrigação para que você cumpra alguma coisa comigo, seja uma indenização financeira, seja uma entrega de alguma coisa, seja a prestação de um serviço, claro, seja criminal, seja trabalhista, enfim. Tenho a declaratória, aonde eu vou reconhecer ou a existência ou a inexistência de um direito. Lembrando que nós temos a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Também é conteúdo do direito civil. Também tomara que seja eu seu professor. Vamos lá. No direito, no pedido na ação declaratória, eu tenho a possibilidade de pedir ou a declaração de um direito ou a inexistência de um direito. Por exemplo, o banco está me cobrando. Mas eu não devo nada ao banco. Não estou devendo nada para ninguém. E agora, como é que eu faço? Então, eu entro com uma ação de declaratória de inexistência de dívida, aonde o juiz vai dizer, realmente, o Wilker não deve nada. Ou seja, ele está declarando a inexistência. É uma ação declaratória, mas é uma declaratória de inexistência de débito. Ok? Vamos lá. Constitutiva. Eu até coloquei aqui, ó, criar, modificar ou extinguir relação jurídica. Eu estou estabelecendo um novo momento, um novo conceito. E o exemplo mais clássico que nós temos é o divórcio, onde eu tinha um estado familiar e agora eu vou constituir um novo estado familiar, ou seja, o fim, aonde eu tinha dois casados, agora eu passo a ter dois divorciados. Lembrando, uma vez casado, nunca mais solteiro. Ah, estou solteiro, tá? Não, você está divorciado, ok? Ou você será divorciado ou você será viúvo. Beleza? Solteiro só existe uma exceção. É quando você entra com uma ação anulatória e você prova que você foi enganado em algum ponto. Por exemplo, você se casou com uma mulher e descobriu que ela era homem. Você se casou com um homem e descobriu que ele era mulher. Existe algum elemento ali escondido que, que é ruim, que destrói a sua família, que é vergonhoso, enfim. Você vai pedir anulação baseado nesse vício, né? Aonde o juiz anula o seu casamento e aí sim você volta a ser solteiro. Caso contrário, divorciado, viúvo. Ok? Vamos lá. E a ação executiva. Só que a ação executiva, lembrando, execução, eu já tenho um direito, que pode ser judicial, onde eu tenho uma sentença, ou um acórdão, ou pode ser uma extrajudicial, onde eu tenho um contrato, eu tenho um cheque, eu tenho uma nota promissória, e eu vou apenas executar aquele direito quando ele não foi cumprido. Então, eu tenho um direito já antes, ele não foi cumprido, agora eu vou executar o direito. Eu vou exigir o cumprimento do direito. Uma execução de cheque, por exemplo, uma execução de contrato. Tá bom? Vamos lá. Por grau de conflito. Primeiro grau de conflito, contencioso. Lembrando, contencioso é porque eu tenho litígio, eu tenho conflito. Não preciso que o juiz resolva o meu conflito. E o segundo é o consensual, é a voluntária. Não tenho briga, tá bom? Eu vou apenas pedir para homologar o meu desejo, tá joia? Só isso. Um ato voluntário interessante é a doação. Eu vou doar, eu não preciso de briga. Eu vou apenas pedir, estou doando, estou declarando que estou doando, tá bom? Vamos lá, senhores. Por tutela pretendida. Primeiro, ação de conhecimento. Lembrando, o que é uma ação de conhecimento é quando eu quero que o juiz primeiro declare o meu direito. Você me deve um dinheiro, mas eu não tenho provas. Eu tenho provas mínimas, eu não tenho um título, eu não tenho um cheque, eu tenho apenas um depósito na sua conta. Então eu vou entrar na justiça, baseado, provando, olha, excelência, tal dia eu fiz um depósito de R$ 1.000 aqui na conta do José e ele não me devolveu o meu dinheiro, ok? Então eu quero que ele me devolva. Então, baseado no processo, o juiz vai declarar que existe o meu direito, tá? Por isso a ação de conhecimento. Primeiro ele declara. Para depois de declarado, eu vou exigir. Primeiro eu disse, olha, agora eu tenho o direito, tá bom? Agora, José, me pague. Como? Agora eu vou executar o meu direito, que é na ação de execução, que é o segundo tópico. Estou executando o direito que eu acabei de adquirir. Mas se eu já tinha um direito declarado, ao invés de eu ter que provar que eu emprestei o dinheiro para o José, eu já tivesse aqui na mão o cheque, a nota promissória, o contrato, então eu vou apenas executar, porque o meu direito já foi conhecido anteriormente, ok? Lembrando, eu tenho um direito já reconhecido.
Se eu não tenho um direito reconhecido, então primeiro eu tenho que entrar com a ação de conhecimento para depois entrar com a ação de execução. Vocês vão ter aula especificamente disso no direito processual. Vamos lá, senhores. Terceiro ponto. As ações cautelares. Cautela, cautela, cuidado, proteção. Eu preciso garantir o direito. Eu tenho um risco de apodrecimento, eu tenho um risco de perecimento do direito. Eu preciso proteger o direito. Então eu preciso agir com cautela. Juiz, olha só, aquele cara me deve e se ele souber que me deve, ele vai embora. Ele vai sumir do mundo. Ok? Então eu preciso que o senhor cobre ele, mas eu preciso que o senhor vá lá na conta dele e faça o bloqueio, o arresto ou o sequestro dos bens, para que garanta, caso eu ganhe o processo, que eu tenha condição de receber. Por isso, cautelar. Ok? Vamos lá, senhores. Tutela provisória, lembrando, eu tenho pressa, ok? Tenho pressa, eu tenho uma urgência, eu preciso proteger aquela urgência. Depois o processo corre normalmente. Por exemplo, acabei de entrar, e essa é a minha especialidade na advocacia, direito da saúde, e é a minha rotina. Eu tenho um paciente no plano de saúde, foi lá no hospital, precisa ser internado imediatamente, o plano de saúde negou. Se ele tem direito, não tem direito, não sei. Porém, o juiz vai me dar uma tutela de urgência, de forma provisória, para que ele tenha recebimento de saúde, atendimento para a proteção da vida. Proteger a vida dele, beleza. Depois o processo corre, ou seja, eu tenho uma urgência que me dê uma decisão provisória. E se ele vier a perder depois? Tudo bem, como é provisório, vai cair. Se ele tiver o direito, depois a provisória é confirmada em permanente. Mas é a necessidade da urgência. Ok? Vamos lá. Por titularidade, são só duas, ou individual ou coletiva, ok? Individual, estou entrando sozinho. Coletivo, estou entrando em grupo. E aí, nós temos duas diferenças. Eu tenho um litisconsórcio ativo. Litisconsórcio é um grupo. Litisconsórcio ativo e litisconsórcio passivo. Ou seja, litisconsórcio ativo é aquele grupo que entrou contra alguém. Litisconsórcio passivo é quando alguém entrou contra um grupo. Mas, cuidado. Ação coletiva é um monte de gente entrando contra alguém. Porque às vezes eu tenho alguém que representa um grupo, um sindicato, por exemplo. Ah, o sindicato entrou protegendo a categoria trabalhista. É uma ação coletiva? Não, não é uma ação coletiva. Porque ele é um. Mas, ó, ele é um que representa um grupo, mas ele é só um. Ele é o sindicato. Ok? Sindicato dos professores, por exemplo. Ele é só um, não é uma ação coletiva. Cuidado só para não confundir isso. Ok? Vamos lá. Substituição processual. Eu tenho com e tenho sem substituição. Com substituição, eu tenho um autor defendendo o direito de outro. Lembrando, quem é que tem capacidade para proteger o direito de outro? Nós temos aqui três pontos. Primeiro, o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele tem capacidade postulatória de representar pessoas menores, idosos, tá? Então, ele representa, ele fala em nome de outro, ok? Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão da capacidade, que se você for absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, você vai precisar ser ou representado ou assistido? É a mesma regra. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha. A minha filha precisa processar a escola, por exemplo. Mas ela não tem idade para isso. Então, ela vai naquele ato representado por alguém, que é quem? Eu, representante legal dela. Tá bom? Então, nós temos um processo com substituição. E sem substituição, sou eu comigo mesmo. Eu já tenho idade, eu sou plenamente capaz, então eu tenho condição de entrar na justiça e te processar. Beleza? Só isso, tá bom? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, acompanhe o material, tá? Quem tiver alguma dúvida, só me enviar e-mail, falar comigo para tirar qualquer dúvida. E no fim desse conteúdo também nós temos um questionáriozinho para que você tenha consolidação da matéria. Beleza? Até o quarto módulo.